Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, alguns já devem me conhecer, acho que a maioria aqui me conhece, né? Eu sou comentarista de segunda-feira lá do Aquis. Quem não me conhece, eu tô aqui também toda semana, normalmente quarta-feira, com vídeo fazendo alguma análise sobre alguma questão social importante e tal. E o link, né, pro meu canal tá aqui embaixo também na descrição, quem quiser conhecer, depois vai lá. Bom pessoal, hoje eu tô aqui para discutir um assunto complicado, né? Tem muita divergência em torno disso, que é sobre a origem de Bolsonaro, a origem do bolsonarismo. O que explica Bolsonaro? Por que aconteceu esse acidente, essa desgraça histórica que é Bolsonaro ter se tornado presidente do Brasil, um homem que não tem capacidade intelectual nem moral de ser nem síndico de um prédio, ele não tem condições, mas virou presidente do Brasil. O que explica isso? Na minha concepção, Bolsonaro é um produto do antipetismo. Isso que eu quero explicar aqui nesse vídeo e esse ponto de vista que eu quero apresentar para vocês. O PT ficou 13 anos no poder. Foi pela primeira vez em muito tempo que a esquerda consegue chegar ao poder. Aliás, teve dois momentos só na história. Né? Você teve João Goulart em 61 e depois Lula em 2002, né, que chegou ao poder. Não conheço outro momento da história que a esquerda tenha conseguido chegar ao poder. Né? E PT errou muito, cometeu diversos erros, né? Como é comum nos governos cometerem diversos erros, né? Não cabe aqui discutir isso. Mas não foram os erros do PT que produziu o Bolsonaro. Foram os acertos do PT que produziu o Bolsonaro, principalmente. O que aconteceu ao longo do período do governo do PT, e particularmente no governo Dilma, foi que a gente viveu um massacre midiático. Não foi pela corrupção, não foi porque o PT roubou muito mais, como eles falam. Parece que a corrupção não existia antes, né? Que o PT inventou corrupção no Brasil ou que aumentou muitíssimo uma corrupção que tinha no Brasil. Coisa que, repito, já falei outras vezes e falo aqui de novo, não tem o menor fundamento. Não tem nenhum estudo que aponte para o aumento da corrupção ao longo dos 13 anos do governo do PT. E tem estudos que falam isso, eu não estou falando isso da boca para fora sem ter nenhum dado, nenhum estudo. Existe uma ONG internacional chamada Transparência Internacional, que tem a sede no Brasil também, que é a Transparência Brasil, que faz estudos, que mede a corrupção, né? Você tem ranking da corrupção a nível mundial. E o Brasil se manteve estável ao longo dos governos do PT. Nesse ranking. Isso é reconhecido por essa instituição e por pessoas que estudam, né, corrupção. Então, não foi corrupção. O que houve no final, né, ao longo do governo Dilma, por exemplo, foi um aumento da percepção. Um dos itens que é medido nesse ranking da corrupção é a percepção da população com relação à corrupção. Mas isso pode se dever ao massacre midiático que foi feito. Então, se você fala em corrupção toda hora, a população vai ter uma sensação, né, uma impressão que tem uma corrupção maior, tendo mais ou não. Então, isso foi o único item que aumentou, que piorou, no caso brasileiro, ao longo desse período. Né? Ao longo do governo PT, a gente teve uma autonomia do Poder Judiciário, Lula não interferiu, nem tentou interferir de forma alguma e nem a Dilma. Teve uma autonomia do Ministério Público, Lula e Dilma sempre escolheram para chefe do Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, sempre um dos três mais votados pelos próprios procuradores, ou seja, respeitando a instituição. Deu-se grande autonomia à Polícia Federal, que depois se voltou contra o próprio governo do PT. Então, houve uma permissão que se tivesse investigação, coisa que não ocorria tanto antes. O Ministério Público tinha autonomia. Vamos lembrar que na era do Fernando Henrique, o procurador da República tinha um apelido na mídia que era engavetador-geral da República, porque ele não permitia que nenhuma investigação avançasse. Quando chegava nele, ele arquivava tudo. Então dava-se a impressão de que a corrupção era menor, o que, né, não tem o menor sentido. O que o Lula e Dilma permitiram que houvesse mais investigação da corrupção. Outro fator que se soma a isso também é a farsa, né? E é esse nome que a gente tem que usar mesmo, a farsa da Lava Jato. Né? Que foi uma grande operação, deu-se a impressão que estava limpando o Brasil, passando o Brasil a limpo, né? Que estava resolvendo todos os grandes esquemas de corrupção. Hoje a gente sabe muito bem que foi tudo armado, que Moro, né, da Justiça, e Delayol do Ministério Público combinaram as sentenças entre si, se encontraram nos Estados Unidos, houve sim dedo do governo dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quando Moro e Delayol foram proibidos de se encontrar no Brasil, porque logicamente eles estavam combinando as sentenças todas, eles foram para os Estados Unidos e se encontraram lá dentro de um órgão do governo dos Estados Unidos. Ou seja, mostrando que teve sim interferência do governo dos Estados Unidos para tirar um governo que não era do interesse dele, né? Isso contribuiu para tirar Dilma em 2016. Então, eu queria voltar a essa questão. Se não foi corrupção, que é o argumento que os bolsominions mais usam, o que foi então de fato que gerou esse antipetismo raivoso? Porque virou um antipetismo algo muito forte. Está até diminuindo agora, né?
nos últimos tempos, até com a desgraça do governo Bolsonaro, né, tem diminuído o antipetismo, mas vão lembrar em 2018 que as pessoas tinham ódio. Era pessoas com camisa vermelha apanhando. Ainda existe isso, né? Os bolsominions têm muita raiva e outros setores da população ainda falam com muito ódio. Eu acho que principalmente se deve ao massacre midiático que foi produzido pela grande mídia no Brasil. Todo dia você tinha notícia ruim do governo na televisão. Era na televisão, era nos grandes jornais, na grande mídia, né? Como a gente chama como um todo, que são os grandes canais de televisão, de rádio e tal, que no Brasil é chefiado por 6 famílias. 6 famílias só controlam a mídia no Brasil. Eles produziam um discurso de crise forçando a barra. Eu lembro que tinha nos jornais, era sempre dizendo assim, quando a economia estava bem, tipo 2013, cresceu bem, 2014 também, por exemplo, o PIB cresceu 2%, eles diziam assim, apesar da crise, o PIB cresce 2%. Apesar da crise, cresce a venda de automóveis. Apesar da crise, vende-se mais pacote de viagem. Apesar da crise, o brasileiro come mais carne. Quer dizer, quando não tinha crise, eles falavam em crise econômica o tempo inteiro. Colocava-se a palavra Lula, né, o nome do Lula, dentro de frases sobre corrupção, de coisas que não tinham nada a ver com ele. Sabendo que o cidadão comum que está passando ali para ir trabalhar, para ir entrar num trem, no metrô, que ele vê a frase, o título, né? Lula e corrupção na mesma frase, pronto, ele fala, tá vendo? Lula é corrupto. Então, teve esse massacre midiático. Isso também não é uma coisa da boca para fora. Aliás, eu vou pedir ao Akis para deixar o link desse site que comprova isso que estou falando. Existe um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, que é onde eu estudei, do professor Dr. João Ferres, do Departamento de Ciência Política, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, né, da UERJ. Ele é um dos grandes estudiosos né, de mídia e política no Brasil. Tem um estudo que é o Manchetômetro, que analisa como são as manchetes do Jornal do Brasil. E tem um estudo que comprova esse massacre midiático, que você induzia as pessoas a terem visões negativas sobre o governo Lula e Dilma. Então não é algo da boca para fora, tem estudos que comprovam isso que eu estou dizendo. Soma-se a isso também os muitos canais do YouTube, que a gente sabe que são bolsonaristas, são bancados, sabe-se lá exatamente por quem, que estão ali o tempo inteiro produzindo aquelas ideias favoráveis ao bolsonarismo, massacrando, né, os governos de esquerda, o PT e outros, né, o tempo inteiro. O MBL, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo. Quem financia o MBL? É o título de um vídeo que tem no YouTube também, bem interessante. Um jornalista amigo meu fez uma reportagem mostrando que o MBL é financiado por grandes grupos empresariais dos Estados Unidos, né, que se chama de think tanks, né, que são grandes instituições, institutos liberais que financiam grupos em outros países para poder difundir as visões de mundo liberais, as visões de mundo de direita. E quem banca esses institutos são grandes bilionários dos Estados Unidos. Então, depois vocês assistam para ver, né, a história da MBL, quem é que financia o MBL. Então, esse monte de fake news que a gente foi recebendo aí ao longo desse período, da mamadeira erótica, o Lula que comprou isso, o filho do Lula que é dono da Friboi, o filho do Lula que é dono daquilo, o Lula que comprou não sei o quê. Enfim, quem financiou essas fake news? Custa dinheiro produzir isso tudo. Como é que chegou no celular, no WhatsApp da tua avó, da tua tia, da tua irmã, do teu filho, da tua filha? Como é que chegou esse monte de notícia falsa? Será que isso é aleatório? Com certeza não, né? Tem gente bancando, tem gente financiando isso aí também. Soma-se a isso também o ódio das elites ao pobre que passou a frequentar uma universidade, como foi o meu caso. Primeira pessoa da minha família a frequentar uma universidade pública, posteriormente fazer um mestrado. Quer dizer, você começa a falar de igual para igual com aquele cara que antes era de origem, né, da elite, não tem mais como te diminuir. Os negros que passaram a frequentar, né, aeroporto. Você teve uma inclusão social, de certo modo, né, de grupos mais pobres, grupos marginalizados. O Nordeste que melhorou muitíssimo, muitas universidades que foram criadas. Isso gera raiva das elites, porque a empregada começa a cobrar mais caro. O Bolsa Família, que dá um prato de comida, né, que permite que as pessoas pelo menos tenham o que comer, essa pessoa não vai mais oferecer sua mão de obra para trabalhar para ganhar R$500 por mês. Ela vai cobrar mais caro. E isso dá raiva numa elite que está acostumada a ter o pobre como escravo. Então, soma-se a isso também, né, que reforçou essa raiva das elites, que produziu, junto com esse discurso midiático feito toda hora, Globo, Estadão, SBT, Record, toda hora produzindo esse discurso contra o Lula, contra o PT. Isso gerou um sentimento antipetista na população, e Bolsonaro foi o cara que melhor conseguiu capitanear isso aí para ele. A intenção das elites não era eleger Bolsonaro. Bolsonaro foi um acidente histórico. A intenção era produzir alguém do PSDB. Só que o Alckmin também não tem simpatia nenhuma. O PSDB não consegue produzir nenhum candidato simpático que vai agradar a população. Bolsonaro foi o cara que, com as fake news
E com o antipetismo produzido, conseguiu capturar isso para si. Ele soube utilizar bem o discurso, soube utilizar bem as fake news dele, o ódio ao PT, e ele se apresentava como o cara anti-PT. E é por isso que hoje, quando você vai discutir com o Bolsonaro, né, sobre o que Bolsonaro fez de bom, e não tem nada de bom, até aproveito para, de repente, se tem algum defensor do Bolsonaro que está assistindo aqui esse vídeo, diz aí, o que Bolsonaro fez de bom? Não tem, né? O que o Bolsonaro responde quando você fala isso? E o PT? E o Lula? E o PT? E o Lula? E o PT e o Lula? Por que eles falam isso? Porque não tem nada mais para dizer. Bolsonaro é uma expressão do antipetismo. Acabando com o antipetismo, você acaba com o Bolsonaro. Então, eles não repetem isso o tempo inteiro, e o PT e o Lula, o PT e o Lula, o PT e o Lula, porque eles não têm nada, o Bolsonaro não tem nada de bom. O Bolsonaro foi uma negação, né, aos governos do PT. E é importante lembrar isso. A mídia tem responsabilidade porque é ela que ajudou a produzir Bolsonaro. As elites brasileiras e a mídia brasileira, né, a Globo, que hoje bate bastante em Bolsonaro, o Estadão, a Folha, que batem em Bolsonaro, ajudaram a eleger ele, ajudaram a produzir ele. Não intencionalmente, a intenção era botar alguém do PSDB, mas não conseguiram e acabaram elegendo o Bolsonaro. Mas deixam de ter culpa por causa disso? Deixam de ter responsabilidade por causa disso? Agora a desgraça está feita. Agora a gente tem 2 anos e meio de Bolsonaro, falta mais de 1 ano de Bolsonaro ainda para a gente engolir, e a gente realmente tem que enfrentar isso, não dá para só esperar as eleições de 2022, porque ainda falta muito tempo, tem muita desgraça, tem privatizações de tudo quanto é tipo, pode ser que não tenha Brasil para a gente ter alguma coisa, né, no final de 2022, então a gente tem que lutar agora. Então, queria apresentar esse argumento, essa tese para vocês. Bolsonaro é um produto do antipetismo. Bom, pessoal, e quem chegou aqui, né, até agora no final do vídeo, vão lembrar da gente curtir aqui o vídeo, né, comentar no vídeo também, se inscrever lá no meu canal, o link está aqui embaixo. É importante que a gente fortaleça os canais de esquerda, os canais progressistas, sabe? Repito que o YouTube é dominado pela direita. Então a gente precisa fortalecer não só o meu canal, o canal da Kiss, o canal do Roberto Cardoso, o canal das pessoas de esquerda. Então vai lá, curte, comenta, se inscreve lá no meu canal, o link está aqui. E é isso, pessoal. Até a quarta-feira que vem, a gente está aqui. Um abraço, até mais.